Boa tarde a todos, eu sou Pedro Nuno Moura e vou apresentar o trabalho Classificação de Sinais de Trânsito em Direção Autônoma por Redes Neurais Convolucionais, fruto do trabalho do aluno de mestrado Nicomar Fernandes de Oliveira, aluno de mim e do professor Carlos Alberto. A inteligência artificial simula a inteligência humana através de mecanismos ou dispositivos. Recentemente foi presenciado um grande avanço nos modelos de inteligência artificial. Isso se deve a 3 fatores: um aumento da capacidade de processamento e uso de GPUs, maior disponibilidade de dados e avanço em técnicas algorítmicas e de novas arquiteturas. A direção autônoma, por sua vez, ela se subdivide em alguns níveis, do nível 0, sem direção autônoma, até o nível 5, em que o veículo possui direção completamente autônoma. A motivação, então, do nosso trabalho é que redes neurais convolucionais têm sido amplamente utilizadas em veículos autônomos. A gente gostaria, então, de olhar para o uso de veículos autônomos em diferentes países, sobretudo em conglomerados de países como o Mercosul e a União Europeia, em que pessoas da nacionalidade daqueles países possuem livre trânsito para se deslocar nesses países. O problema, então, é que existe uma alta variabilidade de placas e regras de trânsito entre esses países. Para um modelo treinado em um país, existe um grande custo associado para você retreinar ou atualizar esse modelo na configuração de placas dos outros países. O objetivo, então, do nosso trabalho é verificar qual é a melhor estratégia de treinamento de modelos de classificação de sinais de trânsito em diferentes países. A nossa contribuição reside em 2 pontos. Primeiro, um mapeamento melhor do que aquele proposto Juricit em 2015 para as classes equivalentes de datasets públicos alemão, belga e croata. Além disso, a gente realizou uma avaliação experimental extensiva de modo a determinar a melhor estratégia de treinamento. Entre os trabalhos relacionados, praticamente todos lidam com apenas um único dataset, tá? Com exceção aí do trabalho de Cerna e Wojciech em 2018, que trabalha com uma boa gama de datasets nos seus experimentos, do seu modelo proposto. Um conceito básico que a gente usado no nosso trabalho é o conceito de rede neural convolucional, que une dentro de si tanto a etapa de extração de características quanto a etapa de classificação, opondo-se, então, aos modelos de machine learning mais antigos. O nosso método proposto se divide em 2 etapas, a etapa de pré-processamento e a etapa do modelo CNN. Na etapa de pré-processamento, a gente realiza uma série de transformações nas imagens, como centralização e transformação para a escala de cinza. O nosso modelo CNN ele é composto de camadas convolucionais de tamanho incrementalmente, ou seja, de tamanho 32, 64 e 128, e elas são precedidas por camadas de pooling, de maneira a reduzir a dimensionalidade, dividindo por 2 o tamanho do output da camada convolucional. Ao fim dessas é feito um flattening, obtendo-se então como saída um grande vetorzão, e então as camadas densas, entre as quais a última, que é a camada softmax, gerando uma distribuição de probabilidade das classes mais prováveis. Agora eu vou apresentar os experimentos realizados. Os datasets utilizados foram os datasets públicos alemão, belga e croata, cujos nomes são esses, os números de classes são esses, então dá para ver que são diferentes números de classes, e o total está nessa última coluna. As imagens, então, do alemão, do belga e do croata. No treinamento individual, nós variamos vários hiperparâmetros, entre os quais o batch size e a ausência ou não de dropout, presença ou não de dropout, e o uso de augmentation 20%, 30% e combinando com dropout. Isso tanto para o dataset alemão quanto para o belga e para o croata. Nessa primeira estratégia, a gente treinava e avaliava em cima do mesmo dataset, evidentemente respeitando a divisão entre treino e teste. Esses são os resultados obtidos. É possível ver que a acurácia é muito boa, acima de 97 para todos, e a precision recall é muito boa para o alemão e para o croata, com exceção dos resultados obtidos para o modelo treinado e avaliado no belga, que ficou aqui em 87 e 89. Aqui são os valores de hiperparâmetros obtidos. Repara que foi utilizado dropout de 0,2 e aumentation de 20% no modelo treinado e avaliado no alemão e no belga, e somente aumentation de 30% na melhor configuração obtida para o croata. Agora, então, a gente testou a estratégia em que era obtido um único dataset contendo as imagens de todos os outros daqueles 3 datasets,
Mas para a gente fazer isso, a gente precisou fazer uma equivalência entre as classes contidas nos 3 datasets. E essa equivalência, então, está exposta nessa tabela. Criou-se, então, um único dataset contendo as imagens dos 3 datasets anteriores, alemão, belga e croata. Foi variado, da mesma maneira que para o primeiro experimento, diversos hiperparâmetros contidos nessa tabela aqui. Ou seja, variou-se o batch size, a ausência ou não de aumentation, o uso de aumentation e a ausência ou não de dropout. Os resultados obtidos, então, estão nessa tabela, em que é possível ver que a acurácia ficou muito boa, acima de 97 para todos eles. Tá? É importante observar aqui, e eu tinha esquecido de falar, que a gente treina para o dataset único e na hora de testar a gente tem 4 estratégias, a gente testa de 4 maneiras. Testando na base de teste do dataset único, testando só no alemão, testando só no belga e testando só no croata. Tá? É importante observar, então, que a Precision Recall, dessa maneira, diminuiu um pouco para o dataset alemão e para o dataset belga em relação ao experimento quando a gente treinava e avaliava no dataset único. Repara que as imagens do alemão e do belga estão contidas nesse dataset único grandão. Mas à medida que a gente inseriu mais coisas ali, essas métricas se deterioraram ligeiramente. Como conclusão, então, é possível observar que ambas as estratégias, a estratégia única obteve ótimos valores de acurácia, acima de 90, como 98, 97 e 97, mas talvez não seja tão realista dado o problema. A gente considera, então, sobretudo olhando para os valores obtidos de acurácia, para o alemão, para o belga e para o croata, na estratégia de dataset único, que, para o nosso problema, essa é a melhor estratégia. Para terminar, então, é importante ressaltar que não existe ainda um modelo que consiga obter métricas precision, recall e acurácia próximas de 100% para diversos países. Obrigado, é isso.